excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Oremos. Ó Deus de eterna misericórdia, que reacendeis a fé do vosso povo na renovação da festa pascal, aumentai a graça que nos destes e fazei que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos deu nova vida e o sangue que nos redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. As primeiras comunidades cristãs nos incentivam a cultivar o espírito generoso e fraterno. Acolhamos e aguardemos a palavra que comunica a paz do ressuscitado e fortalece a nossa fé. Leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aquele que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei
maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Eu vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem
o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Eis, meus irmãos, a palavra da salvação. O Evangelho de hoje inspirou a imagem do Sagrado Coração de Jesus que está aqui. Se nós observarmos bem, parece que a imagem ela sai da parede, atravessa a parede. É um Jesus de braços abertos e o artista, ele fez questão de dizer, é o Jesus ressuscitado. Olhem as mãos, sinais dos pregos. Mas a face desse Jesus é uma face tranquila, daquele que vem em paz, e os braços abertos, dizendo: a paz esteja com vocês. A imagem desse Jesus é uma imagem
do Jesus ressuscitado, aquele que vem ao encontro, que se faz presente. O Evangelho de hoje pode ser trabalhado com dois aspectos. Eu vou trabalhar apenas um. O outro nós teremos oportunidade de refletir. Eu começo pelo fim do Evangelho de hoje. Quando Jesus, conversando com Tomé, disse assim: olha, você está me vendo agora. Você acredita? E Tomé fala: sim, eu acredito. Daí o Evangelho diz: bem-aventurados os que creram sem ter visto. O verbo crer, que significa acreditar, ele está no passado. Felizes aqueles que creram no passado. Bem-aventurados. Como estão felizes, como estão bem aqueles que acreditaram e não viram. Isso significa que o texto ele foi escrito muito tempo depois. Esse texto foi redigido anos depois. Muito tempo depois da experiência da ressurreição, em que as comunidades cristãs já se reuniam aos domingos, primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Geralmente, esses primeiros encontros eram ao entardecer. E eles acreditavam. Eles tinham certeza que Jesus estava no meio deles. Por isso que é uma das partes da celebração que eu particularmente gosto muito, quando o sacerdote fala: o Senhor esteja convosco. E a Assembleia responde: Ele está entre nós. Ele está. Olha o peso desta afirmação. Ele está. Se faz presente. Agora, no comecinho do Evangelho, diz que os discípulos estavam reunidos, observem, com as portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Observe que tem um pequeno detalhe aqui que é importantíssimo. Os discípulos estavam com medo dos judeus. Então eles já se identificam como uma pequena comunidade, os amigos de Jesus. Eles não são judeus. Eles não se julgam mais judeus. Eles são do grupo, seguidores, amigos de Jesus, mas que estão com medo. Porque se fizeram com Jesus o que fizeram, será que não vão fazer com eles a mesma coisa? Estão com medo. Agora é que vem um dado importantíssimo.
Quem tem medo se defende, se esconde, corre. Eles estão reunidos, juntos, com as portas fechadas, estão com medo. Jesus vem, mas as portas estão fechadas. Como Jesus entrou? Por onde ele entrou? Daí a inspiração vem atravessando a parede. E quando ele chega, ele faz questão de se apresentar. Como naquela época não existia a carteira de identidade, Jesus falou: eis o meu corpo, corpo glorioso, corpo do ressuscitado. Mas para vocês entenderem, eu mostro aqui os sinais de que sou eu. Vocês não estão imaginando. Vocês não é uma alucinação coletiva. Não é um fantasma. Sou eu. Aquele que vocês viram morrer na cruz, aquele que vocês sepultaram, esse sou eu. Está aqui a prova. Sou eu. E ele chega. E ele chega com uma atitude que surpreende. Fala: eu não estou com raiva, eu não estou com ódio, eu não vim me vingar, nada. Venho aqui e digo: a paz. Se vocês estão com medo, e o medo perturba o nosso equilíbrio, o medo desequilibra. Eu desejo a minha paz dá para vocês o equilíbrio, vocês voltam a estar bem, vocês eliminam o medo. Eu vou ficar nesse aspecto hoje, porque faz mais de um ano que nós estamos nesse clima global de pandemia, gente morrendo todo dia, e aqui no Brasil morrendo muita gente. Existe ainda uma previsão que a gente possa chegar a mais de 5.000 mortes por dia. Os feriados da Páscoa, uma semana, a gente precisa esperar mais alguns dias. Pela primeira vez, as nossas UTIs estão cheias de jovens. Mas os idosos foram vacinados, padre. Atenção. Os jovens estão indo para a UTI. Jovens. E o problema é que tem fila de espera para entrar na UTI. Fila de espera. Ora, tem muita gente que nunca pisou na igreja, nunca veio participar da missa e está comprando briga. Nós queremos entrar na igreja, queremos as igrejas abertas, igrejas cheias. Esse é o desejo de todos nós. E eu não estou falando isso por causa do dízimo e nem da coleta. Nós não estamos preocupados aqui
com o dízimo. Mas é uma alegria ver os irmãos reunidos celebrando a fé em Jesus Cristo. Isto é uma alegria. Porém, as autoridades civis e sanitárias e o nosso bom senso diz, é melhor a gente ficar nessa situação excepcional. Igrejas estão fechadas, as nossas celebrações são limitadas, porque nós estamos contribuindo com a vida. Nós não estamos propagando o vírus. E é bom. Isso é bom. Então, nós estamos preocupados, sim, com o Senhor que defende a vida. Nós defendemos a vida. Mas, Padre, seria tão bom celebrarmos a Eucaristia. Eu assino embaixo. Padre, seria bom a gente ter a missa. Eu assino embaixo. Padre, seria tão bom nós estarmos reunidos em comunidade novamente. Eu estou plenamente de acordo. Porém, o Evangelho de hoje diz assim: estando fechadas as portas, Jesus veio. Muitos dos cristãos estão em casa e estão com as portas fechadas. Não por medo dos judeus, mas por medo do vírus. Estão lá porque estão com medo. E o medo desequilibra todos nós. E nós já estamos, depois de um ano, os médicos que o digam, a gente está em casa, estamos nos precavendo, não queremos adquirir o vírus e nem transmitir o vírus, só que esta situação pandêmica já está nos afetando, Padre. A gente está perdendo o equilíbrio. A gente está nervoso, a gente está estressado, não está comendo bem, não está dormindo bem. A gente está irritado. A gente está sentindo dor no coração. A gente não está digerindo mais bem. Isso acontece. Nós estamos perdendo o equilíbrio. Perdendo o equilíbrio. Agora, na sua casa, fechado ali, nessa situação de medo, se nós nos reunirmos como cristãos, estavam reunidos, estavam juntos, reunidos. E agora é o momento da gente recuperar uma experiência que muitos aqui tiveram. É uma vivência que nós tínhamos, de nos reunir em família, essa que vive junta, que está junto. E a gente recuperar aquele momento de oração. Esse momento. Mas, Padre, o que a gente faz? A gente está reunido, pega lá a Bíblia, abra no Novo Testamento, lê um trecho. Ah, mas Padre, a gente não sabe explicar, mas você sabe refletir. Fala um pouquinho, conversa, reza um pouco. Mas Jesus vem, mesmo com as portas fechadas, Ele veio e estava lá. E Ele disse, a paz esteja com vocês. Essa paz que elimina o medo. Reúne ali as pessoas que estão sempre sobre o mesmo teto. Não convida a gente de fora.
É o povo que está ali, que vive ali, que está ali. Ah, mas nós nunca fizemos isso. Uma ótima oportunidade para começar. Venha, reza. Quem aqui não se lembra, e eu me recordo muito, porque na minha família isso era muito comum, ter lá, num canto da casa, uma imagenzinha de Nossa Senhora, de um santinho. É uma imagem. Mas a gente zelava, cuidava, limpava. Eu me recordo até que no tempo seco, a gente fazia umas procissões, ia até o riozinho, lavar o santo. Cada um lavava o seu santo para pedir chuva. Nós tínhamos lá essas pequenas manifestações. Essa manifestação dava força. O Evangelho fala, você está com medo, porta fechada. Jesus vem e Ele fala de paz. A paz elimina o medo. Na segunda parte do Evangelho de hoje, está escrito assim, passado 8 dias eles estavam juntos novamente, as portas estavam fechadas. Mas não aparece mais. Eles ainda estavam com medo. O medo desapareceu. São Pedro depois vai dizer claramente, a fé é capaz de eliminar o medo. Essa vela aqui, Sírio Pascal, quando ela foi acesa, esse ano não aconteceu isso, né? Nós celebramos às 5:30 da tarde, mas quando nós celebramos normalmente, na escuridão, a escuridão dá medo. A gente bate, cai, escuta coisa que não existe. Mas uma velinha acesa manda embora a escuridão. Uma velinha acesa. Que a gente se inspire nesse momento de Páscoa e de ressurreição. O Evangelho de hoje nos recorde. Jesus, Ele vem. Basta a gente estar reunido no nome dEle. Ele chega, não tem paredes, não tem obstáculos, Ele vem. Quando Ele vem, a primeira coisa que Ele oferece é paz. Quem está em paz não tem medo. A nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com a confiança de filhos e filhas, dirijamo-nos ao Pai das Misericórdias e apresentemos-lhe nossos pedidos, dizendo: meu Senhor e meu Deus. Suscitai, Senhor, na Igreja, comunidades cada vez mais orantes, misericordiosas e comprometidas
Com a solidariedade, nós vos pedimos. Meu Senhor e meu Deus, Tornai vossos fiéis em instrumentos da paz e da reconciliação a serviço de um mundo novo, edificando segundo vosso projeto de amor. Nós vos pedimos. meu Senhor e meu Deus, Curai as feridas e a dor de tantos que, a exemplo de vosso Filho, trazem no corpo e na alma as marcas de profundo sofrimento. Nós vos pedimos. meu Senhor e meu Deus, Conduzi com vosso Espírito as pessoas de boa vontade, para que cumpram vossos desígnios nas situações em que a vida se encontra ameaçada. Nós vos pedimos. meu Senhor e meu Deus, Aquecei nosso coração, para que confiemos sempre em vossa presença e saibamos vencer o desânimo e o medo pela força da fé. Nós vos pedimos. meu Senhor e meu Deus. Façamos os nossos pedidos em silêncio. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela profissão de fé e pelo batismo, consigamos a eterna felicidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, e ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus, Santo, 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 Senhor das alturas. Santo, Santo, Senhor do universo. Santo, 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 Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, meus irmãos, o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos